Muito bem, então, pessoal. Corrigindo questão número 17 aqui do trabalho, então. A questão 17 diz lá o seguinte, ó. No dia 20 de abril de 2010, houve uma explosão na plataforma petrolífera da British Petroleum, no Golfo do México, provocando vazamento de petróleo que se espalhou pelo litoral. O poço está localizado a 1.500 metros abaixo do nível do mar. Tá? Então, a profundidade do poço, a altura H, 1.500 metros. Tá? O que dificultou os trabalhos de reparação. Supõe a densidade da água do mar com valor constante e igual a, então, a densidade da água do mar, 1 grama por centímetro cúbico. E considere que a pressão atmosférica no local, pressão atmosférica, é igual a 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado. Com base nesses dados, calcule a pressão hidrostática. Qual é a pressão hidrostática? Tá? Pressão hidrostática. E qual é a pressão total? Né? Em que se encontra o poço. É isso que o problema quer, que você calcule a pressão hidrostática e a pressão total. Vamos lá. Primeiro, o conceito, a pressão hidrostática é a pressão exercida pela coluna de líquido. Então, a pressão hidrostática é a pressão exercida pela coluna de líquido. Como é que a gente calcula, né, a pressão exercida por uma coluna de líquido? A pressão hidrostática vai ser a densidade do fluido vezes a gravidade vezes a altura da coluna de líquido. Cuidado com as unidades. A densidade tem que ser dada em que unidade? Quilograma por metro cúbico. A gravidade, metros por segundo ao quadrado. A altura tem que ser dada em metros. Boa tarde, oi. Diz oi ali. Vem cá. Oi. Pode sentar agora. Só não sei onde vai sentar. Professor, eu me perdi um pouco. O que é aquela... Ali, ó, tem o... Esse... patinho. Não, é pressão atmosférica. Ah, tá. Não é patinho não, tá? É pressão atmosférica. Tá? Pressão atmosférica. Certo? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer então? Substituir os valores que o problema nos forneceu para essas variáveis. Tá? Então nós vamos ter lá pressão hidrostática, densidade do fluido. O problema deu o valor da densidade do fluido? Deu, densidade da água. Só que deu em que unidade? Grama por centímetro cúbico. Eu tenho que passar isso para quilograma por metro cúbico. Como é que eu passo isso para quilograma por metro cúbico? Multiplica por 1000. Multiplica por 1000, muito bem. Multiplica por 1000. Né? Então, 1 vezes 1000? 1000. 1000 é a mesma coisa que 10 na 3. 10 ao cubo. Tá? 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Vezes o valor da gravidade. Ué, o problema não deu ou eu não anotei? Não deu. O problema não deu. Então, quando o problema não dá, a gente usa o padrão 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vezes 10, que é a gravidade. Vezes a altura. Qual é a altura da coluna de líquido? 1.500 metros. Veja. Base 10, quando o expoente não aparece, é porque o valor dele é quanto? 1. Muito bem. Então, aqui eu vou ter o quê? 1.500 vezes multiplicação de bases iguais, conserva a base, faz o que com o expoente? Soma o expoente. 10 na 3 mais 10 na 1. 10 na 4. Mas, para a resposta, a gente deixa só um número inteiro antes da vírgula. Então, a vírgula, que não aparece, mas ela está aqui, ó, eu vou fazer o que com ela? Eu vou deslocar ela para a esquerda, deixando um número inteiro antes da vírgula. Portanto, ela vai deslocar quanto? 1, 2, 3 vezes. Como ela desloca para a esquerda, eu vou somar ou subtrair do expoente? Somar. Né?
Então eu vou ter como resposta que a minha pressão hidrostática é igual a quanto? 1,5. Aqui vamos botar, aqui é vezes mesmo, né? Vezes 10 na quanto então? Passou 3, 4 mais 3, 7. Qual é a unidade da pressão hidrostática? Newton por metro quadrado. Pronto, aqui está uma resposta do problema. A pressão hidrostática está calculada. Agora o que a gente tem que fazer? Calcular a pressão total. Quem será a pressão total? Bom, a pressão total será a pressão hidrostática mais quem? A pressão atmosférica. Tá? Então o que nós vamos ter? Pressão total. Pressão hidrostática, aquela que nós calculamos ali. 1,5 vezes 10 na 7. Mais a pressão atmosférica que o problema deu. Aqui, ó. 1 vezes 10 na 5. Muito bem. Cuidado, muito cuidado. Não dá para somar 1,5 mais 1, 2,5. 10 na 7 mais 10 na 5, 10 na 12. Não pode. Tem que aplicar a propriedade. Eu só consigo somar o quê? Os números inteiros e quando? Quando a potência for igual. Então eu preciso ajustar a potência para que elas fiquem iguais. Ou eu transformo esse para 10 na 7, ou eu transformo esse para 10 na 5. Se eu já transformei esse para 10 na 7, porque a resposta a gente deixa só o número inteiro nessa vírgula, eu não vou mudar ele de novo, eu vou mudar esse aqui. Certo? Então eu tenho que fazer com que ele se torne 7. Para ele se tornar 7, a vírgula que está aqui depois do 1 vai ter que se deslocar quantas vezes? Duas vezes. Para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, porque eu preciso somar no expoente para a esquerda. Então eu vou reescrever isso aqui e vai ficar como? 1,5 vezes 10 na 7, mais, desloca duas vezes, vai ficar 0,01. Né? Desloquei duas vezes. Aí somo 2 no expoente, agora vai ficar 10 na 7. E agora que eu tenho as duas notações iguais, agora sim eu posso somar. Mas o que é que eu posso somar? Números inteiros. Apenas os números inteiros. E conserva a mesma notação. Tá? Então, agora somando os números inteiros, eu vou ter então uma pressão total de 1,5 mais 0,01. Isso vai dar 1,51. Vezes 10 na 7 newtons por metro quadrado. Muito bem, fechou aí. Dúvidas? Algum questionamento? E com isso, então, a gente encerra aí, né? Fecha a correção da questão número 17 do trabalho. Eu tenho uma dúvida, professor. Muito bem, então, pessoal, fazendo a correção da questão 18 do trabalho. A questão 18 do trabalho diz lá o seguinte: numa região em que a pressão atmosférica vale 1,0 vezes 10 na 5 newton por metros quadrados e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, um grande reservatório contém um tipo de óleo cuja densidade é, então, a densidade do óleo, né, vamos escrever aqui a densidade do óleo, né, é 0,8 gramas por centímetro cúbico. Estando a superfície livre do óleo a 5 metros do fundo do reservatório, calcule então a pressão hidrostática e a pressão absoluta. Quem é a pressão absoluta? É a pressão total. Né? Então, calcular a pressão hidrostática e a pressão total no fundo do reservatório. E aí nós temos a figurinha da questão. Perdão. Temos a figurinha da questão, que é essa daqui. Tá? Então, está aqui 5 metros de coluna de líquido no reservatório. Quero saber, aqui no fundo do recipiente, qual é a pressão hidrostática
e qual a pressão total. Muito bem, comecemos pela pressão hidrostática, porque sem ela a gente não calcula a pressão total. Pressão hidrostática, como é que a gente calcula a pressão hidrostática? A pressão da coluna de líquido vai ser dada pela densidade do fluido que constitui o reservatório, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido. Com o cuidado de que a densidade deve estar em que unidade? Quilograma por metro cúbico. No nosso problema aqui, a densidade é dada em grama por centímetro cúbico. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 1000. Vou simplesmente fazer, então, 0,8 vezes 10 na 3. Aí isso aqui vira quilograma por metro cúbico. Tranquilo aqui? Todo mundo entendeu? Multiplica por 1000, faz a conversão. 1000 é a mesma coisa que 10 na 3. Então, lá na resolução do problema vamos ter pressão hidrostática. Densidade agora, 0,8 vezes 10 na 3. Vezes a gravidade, o problema deu 10. Vezes a altura da coluna de líquido, que é 5. Muito bem. Pressão hidrostática. Multiplicando os números inteiros. Esse 10 aqui não aparece, a potência dele é 1. 0,8 vezes 5. 0,40? Não. 5 vezes 8? 40. Divide por 10? 0,4? Não. 40 dividido por 10? 4. 4 inteiros. 4 inteiros. Vezes 10 na 3 vezes 10 na 1. Multiplicação de bases iguais. Conserva a base e faz o que com o expoente? Soma o expoente. 3 mais 1? 4. Então a pressão hidrostática é 4 vezes 10 na 4 Newton por metro quadrado. Pronto, calculada a pressão hidrostática. Finalizou. A outra parte do problema, ele pede para calcular quem? A pressão total. Então, quem será a pressão total? A pressão total será a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Então, vamos ter lá a pressão total. Pressão hidrostática, acabamos de calcular aqui. 4 vezes 10 na 4, mais a pressão atmosférica que o problema deu, que é 1 vezes 10 na 5. Posso somar os números inteiros? Pode. Não posso. Por que que eu não posso? Não posso somar os números inteiros, que é 4 mais 1, não posso. Por quê? As notações são diferentes. Desculpa, não ouvi? Porque as notações são diferentes. As notações são diferentes. Eu só posso somar os números inteiros quando eu tenho a mesma notação científica. Ou seja, aqui tem que ser 10 na 5 para somar com esse, ou aqui tem que ser 10 na 4. Como a resposta eu só vou ter que deixar um número inteiro antes da vírgula, então eu vou mudar isso aqui para 10 na 5. Tá? Então eu vou dar, ó, pressão total será, transformando isso aqui para 10 na 5, eu preciso somar um aqui no expoente, certo? Para somar um no expoente e tornar ele 5, a vírgula tem que deslocar para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. Então, o 4 vai se tornar quem? 0,4 vezes 10 na 5 mais 1 vezes 10 na 5. E agora que as duas notações são iguais, 10 na 5 e 10 na 5, agora eu posso fazer o quê? Agora sim eu somo. Quem? Apenas os números inteiros. E conserva a mesma notação. Conserva a mesma notação. Então eu vou ter lá, pressão total igual a quem? 0,4 mais 1. 1,4 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. Essa será a pressão total exercida no fundo do recipiente devido à coluna de líquido deste óleo, né, de altura 5 metros. Dúvida aqui? Tranquilo? Muito bem. Com isso, então, fechamos a correção do exercício 18 do
trabalho. Muito bem, então, pessoal. Correção da questão 19 do trabalho. Questão 19 diz lá o seguinte, ó. Numa região em que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado e a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, um peixe nada no mar a uma profundidade de 20 metros, conforme mostra a figura aqui, tá? Supondo que a densidade da água do mar seja o valor de 1 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Calcule a pressão hidrostática e a pressão absoluta. A pressão absoluta é a pressão total a esta profundidade em que se encontra o peixe. Tá? Então, calcular a pressão hidrostática e a pressão absoluta, a pressão total. Tá? Muito bem, comecemos pela pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão exercida pela coluna de líquido. Tá? Ela vai depender da densidade do fluido que constitui a coluna de líquido, da gravidade e da altura desta coluna de líquido. Então, a gente, densidade, gravidade, altura da coluna de líquido. Tá? Cuidado com as unidades. A densidade do fluido deve estar em quilograma por metro cúbico. Neste exemplo aqui, nesse exercício, já está na unidade correta, não precisa transformar, né? Já está prontinho. A gravidade metro por segundo quadrado está certo e a altura metros também está certo. É só substituir numericamente e calcular. Então eu vou ter lá pressão hidrostática, a densidade 1 vezes 10 na 3 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura da coluna de líquido, que é 20. Então, vou ter pressão hidrostática igual 20 vezes 1, 20. 10 aqui não tem potência, quando a base 10 não aparece expoente, o expoente vale 1. 10 na 3 vezes 10 na 1, 10 na 4. Mas a resposta com a notação científica, a gente deixa só um número inteiro antes da vírgula. Então, a vírgula que está aqui vai passar uma vez para a esquerda. Então, a resposta ficará quanto? Pressão hidrostática será igual a quanto? 2 vezes 10. Como a vírgula passou para a esquerda, uma vez, eu somo ou subtraio o expoente? Somo. Então, 4 mais 1, 5 newtons por metro quadrado. Pronto. Calculado o valor da pressão, hidrostática, né? Lá na profundidade onde o peixe se encontra de 20 metros. Agora, depois de calculada a pressão hidrostática, eu vou fazer o quê? Vou calcular a pressão total. A pressão total será quem? A pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Então agora eu efetuo a soma desses dois valores de pressão. Pressão hidrostática 2 vezes 10 na 5 mais pressão atmosférica, que aí o problema forneceu, está aqui, ó, 1 vezes 10 na 5. Primeira coisa, posso somar os números inteiros? Posso. Né? Por que eu posso? Porque as notações são iguais. Porque as notações são iguais. Esse problema foi muito legalzinho com vocês. Né? Então, a notação já está igual, posso somar. 2 mais 1. Então, pressão total é igual a 3. Conserva a notação. Vezes 10 na 5. Unidade. Newton por metro quadrado. Dúvidas? Bom, e com isso, então, a gente fecha a correção da questão número 19 do trabalho.